Olá, turminha da Evangelização Infantil da Casa do Coração, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de estudos. Todo mundo já está preparado para a nossa oração inicial e para a fluidificação das nossas aguinhas? Todo mundo com seus copinhos, com as suas garrafinhas? Tudo certo? Vamos começar? Então vamos lá. Vamos nos concentrar e colocar Jesus em nossa tela mental e pedir para que Ele, nossos anjos de guarda, nossos guias e mentores espirituais, Dona Chiquita, as correntes espirituais da Casa do Coração nos acompanhem em mais esse dia de estudos, para que a gente possa aprender da melhor maneira possível os ensinamentos de Cristo. Pedimos também, Senhor, para que com sua seara de luz e as nossas energias salutares, possamos fluidificar as nossas águas e levar equilíbrio, paz, amor e harmonia para os nossos lares, para os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, para os locais onde gostamos de frequentar, para as nossas escolas, para a nossa cidade, nosso país e o nosso planeta, Senhor. Que o Senhor possa nos acompanhar em mais esse dia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar? Hoje a gente vai começar falando, e eu quero saber quem lembra de um dos 3 princípios básicos do Espiritismo. Quem que lembra? A gente já falou isso aqui, hein? Religião, ciência e filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia do Espiritismo, tá bom? Então, para a gente falar sobre filosofia do Espiritismo, a gente tem que falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um dos princípios do Espiritismo e ela tem como consequência 2 leis. Quem é que lembra ou quem é que sabe quais são essas 2 leis? A lei da justiça divina e a lei do progresso. Então, a reencarnação diz o seguinte, que o retorno, que a reencarnação é o retorno do espírito para um novo corpo físico, né? E assim os espíritos têm muitas existências sucessivas até a sua purificação. Lembra que a gente falou sobre os níveis de espírito até a gente chegar a ser um espírito totalmente iluminado e purificado e não precisar reencarnar mais? Então, é isso que acontece com a reencarnação. A reencarnação fundamenta-se na justiça de Deus e na revelação dos espíritos. Aí o que ele diz? Ele diz que um bom pai, ele deixa sempre aberta uma porta para os seus filhos, para a sua reparação. Né? Quando a gente começa a reencarnar, se um bom pai ele faz ali o seu papel, né, de direcionar ele sempre para o caminho do bem, sempre para fazer coisas boas, olhar para o próximo, a próxima reencarnação desse filho, quando ele aprende esses ensinamentos do pai, é sempre uma porta aberta, né? Que ele diz. E Allan Kardec chama isso de pluralidade das existências e definiu como a única explicação correspondente à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens. Por quê? Porque ele nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas, né? E nos explica o porquê nós nascemos pessoas com deficiências e outras tantas virtudes. A razão assim indica e os espíritos assim nos ensinam, né? E aí vamos começar aqui com as nossas perguntas. Aí tem um monte de gente que pergunta, mas por que a gente precisa reencarnar? Vou te explicar. Por que a gente precisa? Porque numa só vida nós não conseguimos alcançar a perfeição. Por quê? Porque nós precisamos de uma nova prova de existência para a gente poder evoluir. A gente nasce espíritos ignorantes e imperfeitos para a gente poder resgatar toda a nossa existência até a gente conseguir alcançar a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta só Deus possui, né? E aí
que acontece? A gente às vezes fica, mas quando eu reencarnar, será que eu vou voltar na minha mesma família? O que diz a reencarnação? A reencarnação diz que os laços familiares, eles não são destruídos. Pelo contrário, né, esclarece que muitos seres queridos podem retornar novamente para as mesmas famílias. E tem outra coisa que é muito legal, que é o seguinte: na reencarnação se amplia muitos deveres de fraternidade. Mas o que é isso, dever de fraternidade? É o seguinte: o nosso vizinho, o nosso empregado, a nossa professora, o nosso amiguinho, ele pode ser um espírito que em outra vida pode ser o nosso parente. Pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso tio. Então, esse é o dever da fraternidade com relação à reencarnação. E aí, outra perguntinha que diz o seguinte: por que há pessoas que são contrárias à reencarnação? Tem um monte de gente que não acredita, né? Mas os espíritos revelam que todos temos muitas existências, e as pessoas que dizem o contrário disso pretendem nos manter na ignorância em que elas próprias se encontram. Claro que a gente não pode obrigar as pessoas a acreditarem no que a gente acredita, mas está revelado e está comprovado, né? Então a gente não tem como dizer que reencarnação não existe, né? É uma coisa bem legal: a reencarnação do espírito, ele só se dá na espécie humana e é sempre progressiva e nunca regressiva. O que isso quer dizer? Que quando a gente reencarna, a gente sempre está evoluindo, a gente está sempre melhorando. A gente, quando reencarna, a gente nunca regride, a gente nunca piora. Então, é isso, a reencarnação tem esse papel da gente evoluir, da gente resgatar os nossos erros, né, as nossas más atitudes. E outra perguntinha bem legal que diz aqui o seguinte: a alma nasce com o corpo? Eu já tinha explicado, né, sobre alma e sobre espírito. Aí o que diz aqui? A alma não nasce com o corpo. Por quê? Porque existe tão grande diversidade de aptidões, de atitudes, né? Que se apenas dependesse do corpo físico, do organismo, o homem seria simplesmente uma máquina, né? Uma máquina, um joguinho da matéria, e deixaria de ter responsabilidade de seus atos. Porque poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Entendeu? Então, por isso que a alma é tão diversa, né? E os espíritos afirmam que fomos criados simples e imperfeitos e ignorantes para podermos ter outras existências, né? E nos aperfeiçoarmos. Então é isso, a filosofia do espiritismo é isso. Está baseada na reencarnação, no retorno, no resgate que a gente tem aqui na nossa existência, para a gente poder evoluir, para a gente poder ser um espírito melhor, né? E poder chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente quem? Somente Deus. Tá bom? Um super beijo para vocês, obrigada pela companhia, e a gente se encontra num próximo dia de estudos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!